Você encerrou o jogo. O encerramento vai iniciar em breve. Porque 10 anos atrás, esse mundo virou um palco de um jogo. Os humanos viraram jogadores e tinham que matar monstros para sobreviver. As missões eram dadas pelo Game Master, conhecido como GM. E quem se divertia com esse jogo, com certeza não eram os humanos, e sim seres gestantes no céu que ficavam vendo uma pipoquinha enquanto viam os humanos se ferrarem. Porque esses deuses assistiam aos jogos e usavam seus jogadores favoritos como avatares, e havia aqueles que participavam pessoalmente do jogo, e como resultado disso tudo, a raça humana foi destruída. E por isso ele estava pensando que esse jogo é um lixo, já que ele pelo menos queria ferrar aqueles cretinos que fizeram isso. Mas no final havia apenas uma forma para se salvar do fim do mundo, que era escapando por um buraco no céu. Porém tinha uma regra que avatares de deuses não podiam atravessar o buraco, e o nosso amigo aqui era a porra de um personagem de alguém. Então aquele cretino deve ter rido bem enquanto ele era lançado para a morte. Até que nessa hora surge uma tela falando que ele conquistou o fim ruim, o mundo solitário, e vem parabenizando ele por zerar as missões sozinho, e um obrigado por jogar esse jogo. Daí ele puta enfia a espada na tela porque agora ele irá acabar com o seu sofrimento. Mas na mesma hora outra tela surge falando que ele desbloqueou a loja de DLC e pode comprar produtos com os pontos que ele acumulou. E aí ele já levanta perguntando o que é isso. E lá tinha a tão esperada segunda chance, que permite você reiniciar o jogo com benefícios. E vendo isso ele já pensava se os deuses sabiam de um trem desse, porque não é possível que eles mandaram isso, já que isso é uma carta coringa que só pode ser ativada depois do fim, algo que algum maluco deve ter pensado. E para provar que isso não é uma ilusão, ele foi comprando, porque dessa vez vamos virar esse jogo de cabeça para baixo. E como precisa de apenas 1 milhão de pontos, foi de boa, já que durante o jogo, em todos esses anos, ele acumulou 1.700.000 pontos. Daí ele comprou a segunda chance e tudo começou a flutuar com o sistema desejando boa sorte ao jogador. E com essas palavras, a vida dele mudou. Ele acordou deitado em um banco de praça, e a primeira coisa que ele foi olhar era a janela de status, mas não tinha nada. Até que uma mina vem chamando por ele, e essa é a Ranji So, uma amiga próxima que ele conheceu no colegial. E mesmo sendo mais nova que ele, ela é boa em cuidar dos outros e sempre falava com ele, até o fim. E ela veio perguntando se ele jogou a noite toda por causa do zóio de peixe morto, porque se continuar assim as notas dele vão ficar lá embaixo. Mas de todo jeito não tem importância estudar agora. E segundo ela, hoje é dia 17 de agosto, o dia que todos foram levados para o começo do jogo, onde tudo se inicia. Até que a Jisoo vem perguntando se ele tá bem, porque tá meio lerdinho hoje. E é claro que estamos naquela, né? E ela vem falando que as aulas voltam na próxima semana, enquanto ele fica grato por ela sempre se preocupar com ele. Daí nessa hora, um mano chamado Lee Jong-hun aparece. E esse é um cretino que deu em cima da Jisoo sem se preocupar com ele lá do lado, fazendo o nosso magricela segurar uma velhinha. E olhando bem, tem uma grande chance desse cara nem ter sobrevivido nessa fase. E ela tava ali falando que ele não precisa sair daqui por causa dela, mesmo que odiasse encontrar com aquele cara. Mas atualmente ele nem liga pra isso, porque na sua mente já se passaram 10 anos. E com essas palavras, gritos começaram a sair de todo canto, já que uma onda de goblins começou a aparecer. Alguns achavam que estavam filmando a novela da Globo, a Jisoo até queria ir lá dar uma olhadinha. Só que o mano mandou ela ficar aqui mais um pouco, porque 10 anos atrás ele foi ver esses monstros junto com ela e não deu muito bom, já que todo mundo que juntou em volta começaram a ser fatiados um atrás do outro pelos cleitins sedentos. Então a cambada desesperada começou a fugir e os goblins foram atrás daqueles que pareciam mais fracos, porque virar as costas para um cleitinho desses é o mesmo que pedir para morrer.
já que eles estão apenas se divertindo mandando geral de base. E como tava ficando perigoso, o Serran vem pegando ela pra sair daqui. Mas nessa hora aparece um bem na frente deles. A Jisoo se joga pra proteger e enquanto ele pensava que na primeira rodada ele ficou congelado de medo e o sangue vermelho espirrou em todo o seu corpo. E naquele tempo ele deixou a Jisoo para fugir sozinho. Só que dessa vez vai ser diferente, porque ele é o jogador que viu o fim do mundo. E por isso ele vem desviando e sentando a porreta na cara do primeiro. Pegou a faquinha no jeito malandro e sentou no Goblin, já que dessa vez vai ser diferente. E como ele matou um Goblin, uma nova DLC está disponível e ele recebeu o bônus da primeira fase, o acesso da comunidade. E esses pontos que você ganha poderão aumentar a sua força e até comprar os itens que quiser, sendo as regras básicas desse mundo que virou um jogo de tabuleiro. E como primeiro ele recebeu 300 pontos que foram adicionados junto com aqueles 700 mil da sua vida passada. Daí ele tava, meu Deus, porque usando isso ele literalmente é aqueles novatos riquinhos de RPG que sai comprando todos os itens poderosos logo de cara. E nessa, uns olhinhos começaram a aparecer no céu falando que todos foram convidados para o jogo de Deus. E de agora em diante, todos eles serão jogadores que devem completar missões, e caso não consigam, eles receberão uma punição divina. Para mais informações, consulte a ajuda. Enquanto geral lá embaixo estava pensando que porra é essa? E voltando no Serran, ele tá imaginando que se aumentar as suas skills muito rápido, vai chamar a atenção dos deuses. E por isso ele deve ser cuidadoso, já que eles monitoram tudo. Porque essa parada que fica voando é um observador, os olhos dos deuses e do GM. E se ele começar a parecer muito suspeito, pode até afetar a dificuldade das missões. E nessa ele só pegou o Goblin que estava correndo, enquanto a Jisoo falava que é difícil entender. Mas essa não parece ser a realidade que eles conhecem. E ela tá certa, e também muito calma numa situação dessa. Só que é ela que tem que dizer isso, porque o Serran tá muito calmo, além de ter mandado aquele monstro de base facinho. Daí nessa hora vem mostrando a missão principal, escape do campus da faculdade, tempo limite 2 dias. E por isso agora incontáveis goblins vão atacar os humanos e eles precisam fugir ou passar a faca para sobreviver. Cada jogador receberá uma recompensa diferente baseada nas suas realizações. E o Serran vendo isso já pensa que vai ser muito fácil e vem chamando a Jisoo para sair daqui, porque os goblins começaram a caçar os humanos. Então os dois foram correndo no meio do mato com a cambada de Clayton atrás. Até que lá na frente os dois pararam com a Jisoo perguntando sobre as outras pessoas. E segundo o Serran vai ficar tudo bem, já que um Goblin é semelhante a um homem adulto. Ou seja, se os humanos estiverem em grupo não vai ser muito difícil matar. Pelo menos até os Hobgoblins chegarem. E aqui na frente onde eles chegaram é uma zona segura. E durante a sua primeira rodada ele conseguiu se arrastar correndo e por sorte chegou nesse lugar. E já que este lugar é um jogo, precisa ter áreas onde os monstros não podem entrar. E como a cambada não conseguiu passar, os bichos tá tudo indo embora. Enquanto a Jisoo tá aliviada porque ainda tá viva. E na cabeça do nosso Serran, ele tava pensando que precisa equipar bem a Jisoo para poder sair daqui. Pelo menos o suficiente para ela caçar um Goblin. Então em outro canto tinha dois malucos correndo dos Goblins. Até que a Jisoo chegou torando os dois na faca. Porque 3 horas antes, o Serran pensava que tinha muitos olhos o observando. E o único motivo desses deuses vagabundos assistirem isso é porque é divertido. Já que os filha da mãe escolhem seus jogadores e usam eles como se fosse um avatar no jogo. Vai assistindo ele fazendo as missões e se diverte com tudo isso. E também tem o GM, conhecido como Game Master, e eles são as pessoas que gerenciam e enviam as missões. E esse que tá bem ali na frente é o observador do GM da Coreia, o Akaters. Então para disfarçar e mostrar ser inútil, o Serran deitou no chão até o bicho ir embora. E depois ele veio dando uma olhada no sistema e que fez mó barulhão. Mas parece que só ele pode ver isso mesmo. E nessa tela ele tinha um negócio que parecia mais um computador flutuante do que outra coisa. Porque essa é a comunidade usada pelos deuses com sala de bate-papos, artigos sobre jogadores e tudo mais. Daí ele botou pra entrar numa sala de bate-papo e o povo lá, quem que é o anônimo que entrou? Por que não se apresenta?
e os outros lá brigando pelo anonimato, porque é um bate-papo anônimo. Enquanto o Serran estava impressionado, já que esses bichos sem vergonha estavam falando sobre a situação e que jogadores cada um estava querendo. Mas agora é hora de checar outra coisa importante. E vem aparecendo uma mega tela mostrando vários itens de qualidade. Pena que alguns ainda estão bloqueados por missão, já que para desbloquear ele tem que completar essas missões que estão na frente deles. E procurando mais coisas, ele achou um negócio chamado de pacote multiplayer, um cubo que faz ser possível criar um grupo com pessoas custando 20 mil pontos. E como o maluco é pai rico, ele ainda tem muito dinheiro para gastar. Até que ali na frente tinha um grupo se juntando falando que é possível matar estes monstros. Então eles foram para cima dos Cleitinho doido, enquanto a Jisoo perguntava se eles vão continuar aqui. E na verdade eles vão começar a avançar. E ela ali rufa, porque tá começando a ficar com fome, né? E o Serran achando estranho essa bicha aí tá calma até demais, até agora. Só que antes de ir, ele dá essa faca que ele pegou antes pra ela usar isso e se defender. Daí ela ficou perguntando se ele é mesmo o Serran Opa que ela conhece. Mas de qualquer forma ela agradece e fala que usará isso muito bem. E também veio dando um broche VIP que aumenta a velocidade de regeneração e ainda os ganhos de pontos em 20%. E ele só fala que pegou isso depois de matar aquele Goblin lá do comércio. Mas na verdade essa belezinha custou 10 mil pontos na loja de DLC. E mesmo sendo caro, vale a pena, porque morrer ainda é o fim da linha. E nesse sentido vale muito pagar mais caro com um bônus desse. Até que eles foram saindo da zona segura falando pra Jisoo focar na defesa. E lá nos deuses eles estão rachando com os humanos porque estão morrendo enquanto pede que Deus os salve. E segundo o deus que gerencia a Coreia, tem uma pessoa no seu distrito bastante habilidosa. E agora voltando nos dois, eles estavam em cima de um prédio, porque o Serran tem um plano. Daí a Jisoo desce indo pra cima dos Cleitinho enquanto lembrava do plano. Porque quando tem uma grande quantidade de Goblins, normalmente tem um líder conduzindo eles. E por isso o líder dos Goblins deve ser o boss dessa missão. Então se não matarem ele vai ser difícil escapar. E assim lá foi a Jisoo correndo dos Goblins usando um perfume da tentação, uma poção que atrai monstros fracos ao seu redor. E o plano era levar eles para um lado e quando eles estiverem prestes a ser capturada, usar a poção da invisibilidade e deixar o resto com o Serran. Daí na hora que ela ia usar a poção, ela viu que aqueles dois caboclos estavam correndo lá embaixo pedindo por ajuda. E lembrando no que o Serran falou, ela aparece lá embaixo torrando o primeiro Goblin, com o cara ali atrás espantado, porque a mulher chegou mandando a faca no bicho. E ela só mandou aquele famoso cala a boca e agradece, rapaz. Só que nessa hora o seu corpo ficou estranho e ela foi perdendo as forças. E agora fudeu, porque todos os Goblins estão indo na direção do Serran. Mas de todo jeito ela levanta e decide que não vai deixar isso acontecer. Enquanto no Serran ele achou o boss secreto pensando que já faz uns 10 anos que não vê isso. E na mesma hora o bicho olhou naquela cara, eu vou te pegar. E veio na mãozada pra cima. Daí o Serran pulou e foi pra cima caindo bem no ombro do bicho. Aí ele pegou e acertou um socaço destruindo os olhos dele e já pulando pra trás, porque a espada desse bicho não vai fazer muitas vítimas como na primeira vez. E com 10 pontos de força, ele pegou e lançou uma pedra no bicho e veio já lançando com a espada dele mesmo. E desse jeito ele eliminou o boss secreto da fase. Adquiriu o Centurião do Hobgoblin e recebeu 500 pontos. Aí vendo isso, ele foi dando uma olhada nos status pensando que só vai upar isso quando precisar, porque os deuses vão descobrir que ele derrotou o boss secreto em breve. Então ele tem que sair daqui antes que o observador chegue. Daí ele foi indo procurar Jisoo. Só que no caminho tinha um punhado de Cleitinho correndo de medo. Aí ele correu pra ver se não aconteceu nada de ruim. Mas lá na frente tava a mulher fodona no meio dos Goblins mortos, porque ela desceu na bunda de geral. Já que uns minutos atrás, os Goblins estavam voltando para pegar o Serran. E a mina chegou só nas facadas da chepada cortada. E quando o Serran chegou lá, até caiu de joelho, fazendo aquele ufa. Enquanto falava que encontrou aquele humano na hora de atrair os monstros. E os dois estavam bem quando ela viu da primeira vez. Mas agora, depois da chacina, os dois caíram para baixo. Então devem ter desmaiado porque estavam com medo, né? Ou será que foi por ela mesma, né, minha gente?
E curioso com a coisa, o Serran vem mandando um pedido para ver a janela de status dela. E analisando a força é bem interessante. Mas por que uma coisa dessas está aqui? Cheon Sag Seong, uma habilidade passiva de rank SS extremamente rara. E o Serran já tinha visto isso antes. Havia um ser chamado Ryuma, vindo de um outro mundo onde as artes marciais existiam. E esse mano era a pessoa mais forte da outra dimensão. E a habilidade que ele tinha era essa mesma. Então agora faz sentido os goblins terem fugido. Foi o efeito da liberação de medo da habilidade. Porém, mesmo sendo uma boa habilidade, tem uma grande chance de perder a consciência se não controlar o poder. E por isso ele vai ter que cuidar bem dessa mulher para não descontrolar fácil. E ela mesma vem perguntando o que é essa habilidade. Daí ele explica que é basicamente, quanto mais sangue ela vê, mais forte ela fica. E pensando bem nisso, é uma habilidade bem estranha, porque só de ver o sangue, os olhos dela já começam a ficar vermelho. Aí ele fala que pode ser perigoso se ela tentar usar essa habilidade assim toda hora. E ainda desse jeito, uma habilidade dessas desde o início é uma coisa muito boa. E vem perguntando se ela faria um contrato com ele. E ela, contrato? Tipo, o quê? Mas na verdade não é nada disso. Ou, por que tu tá vermelha? Ele na verdade quer fazer uma party com ela, porque tinha comprado aquele pacote dos grupos. E assim ele adquiriu o primeiro membro da sua party. E como no momento não há habilidades, então não tem nada para compartilhar. Aí ele ficou pensando nessa parada de compartilhar a habilidade, porque ele conhece uma que combinaria perfeitamente com a Jisoo, e também seria bom poder usar essa habilidade roubadona do sangue. Além de que tem esses bichos flutuando por todo lugar. Daí o Serran veio chamando ela para continuar a missão, enquanto os dois Arruela vêm acordando tudo assustado. Só que o Serran chegou perguntando o que ele estava fazendo aqui. E ele, o que o nerd otário tem a ver com isso? Mas a outra chegou com a faquinha, responde logo, vagabundo. E depois de uns bons tabefe, acho que o cara tá pronto para responder. E daí ele finalmente fala que estão andando para explorar a área em dois, porque se um deles morrer, o outro tem que fugir e avisar a galera que estava escondida. Então isso significa que já surgiu um líder entre os estudantes. E na verdade todas as tarefas de merda foram tiradas no sorteio, por isso ele mesmo tá aqui explorando a área. E com isso o Serran pensa que tem alguém reunindo pessoas para lutar. E se for alguém que está reunindo pessoas em pânicos, deve ser um cara bem inteligente, com capacidade para liderança. E por isso o Serran veio mandando o Zé Ruela levar ele até esse cara. Só que o vagabundo veio querendo crescer pra cima dele. E na mesma hora, um Goblin veio do lado e o Serran arregaçou ele falando que tem algo interessante sobre os Goblins. Porque em uma luta, eles matam o mais fraco primeiro. E por isso ele quer ficar sozinho ou vai colaborar com a gente. Daí um tempo depois eles foram andando até o ginásio, porque todos fugiram e se abrigaram nesse lugar. E lá dentro estava cheio de feridos que foram atacados na primeira onda. E essa pessoa que conseguiu trazer esse pessoal organizado pra cá deve ser alguém bem popular. Ou seja, o presidente estudantil da faculdade, que tá mandando nesse povo, porque fica bem na cara, já que ele tá lá em cima dando ordens. E esse é o Yeon Hyun. Bonito, inteligente e possui habilidades de liderança. E segundo o Serran, ele pelo menos será tratado como algum tipo de avatar raro, mesmo que antes ele tenha morrido na primeira rodada. E na verdade todas essas pessoas não sabem que vão morrer daqui, ou seja, ele ainda não se tornou o avatar de alguém. E como tem muitos observadores, ele já deve ter recebido algum tipo de convite. Agora é se ele vai confiar nos deuses e aceitar ser o avatar, porque isso traz muitos benefícios. Daí nessa hora ele vem perguntando se os dois boca aberta tinham voltado bem. Só que o Serran entrou na frente falando que primeiro todos precisam sair daqui, porque o boss dos monstros morreu e por isso eles estão confusos, já que acabaram de perder o seu líder. Então eles devem usar esse tempo de confusão para fugir do campus, por causa que na janela de missão tem um tempo limite que já tá acabando, além de que a realidade tá diferente. É como se alguém tivesse jogado eles dentro de um jogo e tava ali assistindo comendo sua pipoquinha. E ele, como assim alguém? Você sabe de alguma coisa? E é claro que ele não contou a verdade, porque tem muitos olhos olhando esse lugar. E quem quer que sejam não parece estar interessado na sobrevivência deles. E como este mano ainda não é um avatar, o jeito é convencer ele a sair o mais rápido daqui. Porque desde que o boss secreto morreu,
os deuses vão começar a ficar entediados, então sabe-se lá que missão doida eles podem mandar do nada, já que o mais importante nesse jogo insano é as atitudes dos deuses. E lá o cara finalmente entendeu o que é importante nessa missão, é apenas escapar, porque até ele mesmo já percebeu que não tem como entrar em contato com o mundo fora daqui. E vendo o raciocínio desse mano, o Serran fica chocado, já que como um cara desses morreu na primeira rodada. Até que ele mesmo tinha lembrado que ouviu que não deu nada de errado no ginásio e que todos foram massacrados pelo boss secreto. Então ele pensou que o líder era um covarde, mas na verdade não é nada disso. Daí nessa veio o mano falando que a melhor opção é esperar pelo resgate, e por isso eles não devem sair correndo para a morte. E esse é o morcego Park Dong-won, uma pessoa que o Serran se lembra bem, porque esse cara já ferrou ele muitas vezes na sua outra vida. E o nosso mano presidente até tenta argumentar que eles precisam fazer alguma coisa, mas outro vem na história de ele querer arriscar a vida de todo mundo em uma simples aposta, enquanto o Serran estava surpreso porque não sabia que esse mano era da sua faculdade. E como é isso, ele já entendeu o que aconteceu aqui. Esse vagabundo provavelmente virou o avatar de um deus, e aí ele mesmo já vem dizendo que o Serran estava falando bobagens, porque quer arriscar a vida de todo mundo pra nada, porque dois patetas mataram um Goblin e acham que já sabe de tudo. Não faz sentido. E que aqueles monstros ultrapassam o conhecimento humano e é impossível escapar daqui sem armas. E por isso o bonito quer esperar a chegada da polícia ou do exército pelo bem de todos, né? Mas isso é pura baboseira, porque esse psicopata circulava por vários grupos gerando intrigas e caindo fora depois de todos te matarem. Então este maluco é apenas um desgraçado usando a máscara de um ser humano. E como ele tá fazendo isso, o cara tem uma lábia boa, mas dessa vez não vai sair nada do jeito que ele quer. Daí a Jisoo vem perguntando se ele viu como eles mataram os Goblins, e ele todo bestão, Goblin? E na verdade os monstros lá fora têm um nome que aparece em cima da sua cabeça quando você mata eles, e por isso é burrice esperar o resgate, já que não dá pra entrar em contato com ninguém de fora daqui. E o Cabeça de Ovo fala que ninguém vai aceitar isso. Só que o Serran manda que então eles todos podem morrer aqui, porque tanto faz se eles quiserem sair ou não. E desse jeito ele tá até tentando burlar os artimanhos do morcego, já que seu objetivo real é massacrar todos e receber uma recompensa baseada em quantas mortes ele causou. Daí o cara lá do conselho fala que vai com o Serran, e o morcego do meme fala que então não tem jeito, né, vou ter que ir junto com vocês. E com isso o Serran tem mais certeza ainda sobre o sistema de recompensas dele, já que esse morcego é o avatar de um deus. E um tempo depois, os coroa tava perguntando se eles vão mesmo sair com o monstro lá fora. E na verdade, segundo o grupo de reconhecimento, eles não sabem o que fazer porque o chefe morreu. Você vai levar todos nós dessa furada, vagabundo? Não espere receber pontos acadêmicos. Mas quem tá esperando receber ponto acadêmico, vagabundo? E como estão todos prontos, eles vão sair do ginásio. Daí a Jisoo pergunta se tá tudo bem mesmo. E na verdade, esses goblins não vão atacar enquanto eles estiverem em um grupo grande. Então ficou faltando o trem do morcego chato. Só que não podemos matar agora porque dá de usar ele mais tarde. E assim todos continuaram andando em grupo. Até que ali na frente eles finalmente vê o portão principal. Só que nessa hora vem uma tela falando que a dificuldade vai subir. Um terremoto chegou e dele apareceu uma sentinela Minotauro. E vendo isso, o Serran pensou que eles estão loucos em botar isso na primeira missão, porque eles só batalham contra um desses na 15ª missão. E isso ferra demais, já que o Hobgoblin poderia ser derrotado facilmente até por jogadores normais se eles se reunirem, mas não uma sentinela, fazendo esse ser o evento como de jogos feitos para perder. E por isso os deuses só querem matar as pessoas desse lugar. E como tá na primeira missão, a força dele vai ter um limite, ele não vai poder usar as habilidades acima do rank F. Aí o morcego bocudo tentou falar para todos corram, só que na hora a Jisoo veio com um tapão mandando ele calar a boca, porque eles não podem correr, já que se fizerem isso o Minotauro vai correr atrás.
Daí uns idiotas tentaram correr e o bicho mandou um Kujiro que veio aplicando o efeito medo. O primeiro cabe que tava correndo de lado levou um pisadão. O vermelho burro também foi de valas, enquanto o bicho berrava que nem um doido. E o nosso cara do conselho tava surpreso, porque esse bicho passa fácil dos 5 metros. E fica pensando na causa da dificuldade ter aumentado, e se fugir foi uma boa mesmo. Mas o Serran fala que vai ser a isca e distrair esse bicho pra todo mundo fugir. Ele tenta falar alguma coisa, só que ninguém além do Serran pode fazer isso. Aí ele fica impressionado, porque mesmo nessa situação, ele manteve a calma e achou uma saída. Então ele vem pegando uma manta vermelha, porque vamos brincar de touro e peão. E no sinal dele todos começaram a correr, e ele veio abanando pro Minotauro. E enquanto a galera corria, o bicho vinha pra cima do Serran. E até o mano presidente tava impressionado, porque o Serran tava desviando de tudo. Daí quando passaram pelo portão, a primeira missão principal foi concluída. E do outro lado, o presidente mandava verificar se estava tudo bem. Só que para voltar atrás não tem como por causa dessa barreira azul. E vendo isso, o presidente gritou pro Serran vir correndo, mas ele tomou um socaço e o Minotauro veio afundando no chão. Então a galera já pensou, ih, morreu o garoto, né? E todos foram embora. E no fundo o Serran ainda estava vivo e muito bem se alongando, já que sobreviver sozinho no final não adianta de nada. E por isso é hora de lutar pra valer contra essa vaca, já que antes de levar o socão, ele aumentou o atributo de resistência em 94, ou seja, ficou no mesmo nível de resistência do Minotauro. E como uma sentinela é feito para que os jogadores nunca possam derrotá-la, na sua vida passada ele sempre fugiu. E nos momentos que ele não tinha como, ele fazia de tudo para sobreviver, mesmo sacrificando as pessoas. Mas dessa vez não vai ser assim. Então o bicho veio e ele segurou no chifre porque aumentou 83 pontos em força, atingindo o limite de nível de missão. E por isso a força do Serran e do Minotauro ficaram equilibradas. Só que agora ele colocou o cinturão do Hobgoblin, que adiciona mais 10 pontos de força além do limite. E por isso ele quebrou o chifre do corno porque é muito mais forte. Pensando que se fosse o seu eu da vida passada, ele nunca faria isso, já que era apenas um solitário cruel. E daí ele foi dando a bicudada, já que na sua segunda chance como jogador, ele tá pensando em se tornar a porra de um herói. E com isso o Minotauro foi derrotado e ele completou a missão e ficou no rank Platina. E segundo ele, o rank Platina é o mais alto a receber dentro de uma missão e vai pensando em que tipo de recompensa vai ganhar com isso. E quando ele saiu pelo portão, só tava Jisoo esperando lá de fora, já que todos pensaram que ele morreu e foram embora. Mas na verdade ela sabia que ele ia ficar bem porque ela pode ver os status de outros membros da party. E na hora que ele tomou o porradão, a barrinha nem desceu direito. E como ele não queria chamar atenção, ela ficou aqui esperando ele e pergunta que rank ele recebeu. E o Serran ficou com rank Platina e ela com rank Ouro, considerado o melhor rank das missões, já que um Platina é ultra difícil de pegar. Daí agora a missão veio entregando as recompensas. A conquista Sacrifício derrotou o boss secreto e o sentinela e recebeu um Orihakun compacto, a habilidade Finalidade do Tempo de tipo Crescimento e a habilidade Cura também do tipo Crescimento. E só não podia faltar aqueles 1000 pontos quebradinhos pra nós, né? E vendo isso, ele ficou uau com o primeiro item e as habilidades do tipo Crescimento, que são ultra difíceis de ser aprendidas de maneira normal. Só a decepção é que não veio nenhuma habilidade de Rank S. Aí a Jisoo vem perguntando se ele viu a mensagem da segunda missão principal. E essa era para ir até a Torre Mundial de Roma e derrotar o boss principal, com tempo limite de 14 dias. E essa é a mesma que apareceu para ele antes, então todos já devem ter ido em direção à Torre de Roma. E pergunta por que a Jisoo não foi junto. E na verdade ela não gosta de lugares com multidão, além de que tem aquele boroceio que é muito suspeito. E quanto mais o Serran vê ela, mais habilidosa ela parece. E se ela não tivesse morrido tão cedo na última rodada, teria sido com certeza uma jogadora muito famosa. E agora eles não vão direto até a torre, já que o tempo limite disso é de 2 semanas.
delas, e ele pergunta se ela talvez aceitou ser o avatar de algum deus, e ela não aceitou nadinha, mesmo que recebeu 12 solicitações, porque não quer ser controlada por alguém que não conhece. E como ela tá muito racional, parece que ainda não foi afetada pela loucura da sua habilidade. E já que eles estão nisso juntos, o Serran vai ajudar ela a ser tão forte quanto o avatar de um deus. E por isso agora a primeira habilidade que eles vão treinar é a técnica Sangue Celestial do Berserker, uma habilidade que ele não conseguiu dominar em sua vida passada. E mesmo depois de obter conhecimento profundo nas artes marciais lutando contra o sangue do demônio, ele não conseguiu aprender porque faltava o físico do assassino celestial. E agora mesmo ajudando a Jisoo, ela sozinha tá evoluindo de um jeito insano, já que 2 horas antes, o Serran tava descendo a porrada no Cleitinho, e quando veio um de surpresa, ele sentou o soco pensando que essa habilidade cura combina com os outros efeitos e é muito poderosa. Até que ele pergunta pra Jisoo se os pontos estavam compartilhando certinho, e ela tava indo de bem com a vida por causa do efeito daquele broche que aumenta os ganhos dos pontos em 20%. E agora, como eles acabaram, o Serran vai testar aquela parada de compartilhar habilidades. Daí o compartilhamento foi iniciado. Habilidade compartilhada cura e o físico do assassino celestial. Só o bosta é que uma tela apareceu falando que a habilidade compartilhada diminuirá para 30% o efeito. E pode aumentar até 80% conforme o laço dos membros se aprofundam. E isso deixa o negócio um pouco bosta, né? Enquanto a Jisoo fala que são habilidades boas, mas o ruim é que eles não têm nenhuma de ataque. E segundo o Serran, a de cura é uma habilidade de ataque poderosa, porque ela funciona como uma boa habilidade. Para entender melhor, imagina aí, um ataque qualquer, uma pessoa normal tentaria desviar. Mas como você tem uma recuperação absurda, não precisa fazer isso. O tempo e a energia que ela usa desviando será voltado para o ataque. Ou seja, a cura não apenas recupera ferimentos, mas também afeta na sua resistência e força física. E aí, depois de uma explicação linda desta, Jamina ficou impressionada com a habilidade. E como eles têm muito tempo, eles vão dominar uma nova habilidade antes de entrar na arena. E ele vem na ideia de entregar a outra sem precisar compartilhar no grupo. Enquanto ela perguntava que bicho mordeu ele pra estar desse jeito, porque ele nunca foi de se importar assim com as outras pessoas. E assim voltamos na parte que ela estava treinando aquela técnica doida, e o Serran conectando na comunidade dos deuses. Daí a galera do chat tava achando o jogo muito divertido. E esse cara chamado de Vida Honesta, o Serran sabe apenas pelo nome, que um deus que usa esse nick é totalmente o contrário de honesto, o deus daquele morcego vagabundo. E vendo ele irritado assim, é provavelmente porque os seus planos não estão dando muito bem. E nessa tinha um deus falando que seu avatar é tão burro que tava roubando um banco. E o Serran lá, com o Anônimo 48, vai tirando uma com a cara do mano do banco e pergunta se pode ver também. Daí o Jesser mandou um convite pra ele até a sala do canal do seu observador pessoal. E ali dentro tinha uma garotinha escondida e um policial chegou perguntando se estava bem. Só que vendo isso, o Serran encontrou aquele que vai derrotar o monstro da Torre de Roma, conhecido como Cartão de Acesso. Então depois disso, o Serran tava andando pela cidade com a Jisoo vendo o estrago que os monstros fizeram, já que eles não têm o mínimo de interesse na civilização. Daí a Jisoo vai falando que também não há mais a polícia ou o exército, e por isso a civilização que eles conheciam foi destruída. Só que nessa hora vem um Cleitinho doido atrás da Jisoo, mas ela só acerta uma na cabeça enquanto resmungava que esse vagabundo espirrou muito sangue. Nem parece que há um dia atrás o mundo era pacificamente normal, e ela continua falando que a lâmina ficou cega. Puxa, tu não matou o bicho usando isso, uai? E na verdade, por causa daquela habilidade, ela consegue dar dano extra não importando a arma. E considerando que eles só passaram pelo primeiro estágio, ela já tá muito forte. Até que agora eles acabaram indo pra outro lugar, um banco. E a Jisoo vem até perguntando se eles vieram sacar um dinheiro. Só que dinheiro neste mundo não tem mais nenhum valor. E o que viemos buscar aqui é a pessoa essencial para o segundo estágio. E lá dentro tinha um policial lutando contra os bandidos. A velhinha deu-lhe do pé e ele partiu quebrando a cara dos vagabundos um a um. E como isso acabou rápido, ele tem mais coisas a fazer. Enquanto a Jisoo fala que aquela pessoa foi incrível, então ele deve ter algum tipo de item especial. Mas pro Serran, ele sabe que aquela pessoa é o avatar de um deus. E quando o policial reparou, ele chegou nos dois falando que essa área é perigosa, porque os ladrões continuam vindo toda hora. E na verdade eles não vieram pelo banco e nem para se esconder.
Eles vieram para conhecer você mesmo, Lemina. O cara vem falando, é a primeira vez que eu escuto este nome, já que ele se chama Kyun Sheol. Daí a Jisoo do nada vem pegando no braço dele, falando que seu pulso está bastante agitado. E por isso ele deve estar bastante surpreso com o que acabou de ouvir. E com certeza a intuição dessa mulher é muito boa, né? Aí agora ele começou, quem são vocês? E na verdade essa pessoa ainda não é muito boa atuando. E também aquele é o observador do deus bobo da corte, que gosta de situações divertidas. E por isso o Sehan vem mandando ele mostrar a sua habilidade. E na verdade ela até conseguiu atuar como uma pessoa fraca antes de pegar o corpo desse policial. Era um plano perfeito. Mas o Sehan acabou de atrapalhar esse plano. Então ela quer saber o que ele tá querendo porque tá ocupada. Roubar banco agora é ocupação, né? Enquanto a Jisoo pergunta se isso é alguma habilidade de transformação. E a verdade é que essa garota consegue se transformar em outra pessoa ou algum objeto. Aí a Jisoo questiona porque ele tava roubando bancos e tá ajudando as pessoas. E ela, exatamente isso, eu tava ajudando as pessoas. Mas na verdade foi ela mesma que trouxe aqueles ladrões. Já que ela não seria capaz de roubar todo o dinheiro com o tanto de pessoa que tinha aqui. Porque desse jeito ela poderia ficar com o dinheiro sozinho pra ela. E na real essa mina junto com o morcego são os melhores quando se trata de enganar pessoas. E o que o Sehan quer é que ela venha com eles até completarem o segundo estágio. E ouvindo isso ela já ficou toda porque tá na terceira missão e veio perguntando quantos monstros ele matou. Mas ele só quer saber a resposta dela, sim ou não. E ela só vai, também não quero. Então o Sehan fala que dará pontos em troca da parceria. Só que ele não deveria ter muitos pontos de estar na segunda missão, né? E como ele tava de saco cheio, mandou logo foi um peteleco nos cocos falando que ela deve ser respeitosa. Daí ela veio no soco, mas a Jisoo segurou ela e não conseguiu soltar de jeito nenhum. Enquanto a Jisoo percebeu que ela não pode se transformar enquanto perde o foco devido à dor. E por isso é pra ela demonstrar um pouco mais de respeito à minha filha. E desse jeito parece que temos uma nova acompanhante. E andando na rua, ela pergunta se eles também são avatares. Mas na real aqui é pura força. Porque na verdade o que importa é o seu equipamento. Você precisa de itens para igualar os status e progredir. Daí até a Jisoo pergunta como eles vão conseguir equipamentos. E isso é bem fácil, porque entrando na zona segura de uma loja, ele veio abrindo um ponto de compra. E as duas ficam surpresas, já que nunca tinha visto isso. E nem a deusa da mina lá tinha contado isso pra ela. E essa deusa é a Bobo da Corte, conhecida por possuir uma personalidade sádica. E por isso ela nunca mostraria as coisas fácil pros seus avatares. E o Sehan apenas descobriu isso naquela coincidência, né? E agora era para pegar os equipamentos que eles precisam nesse estágio. E como ele pensava, a maioria dos itens são comuns e sem efeito, já que em breve os jogadores poderão fazer os seus próprios itens. Mas agora o único jeito de conseguir equipamentos é comprando nessa máquina. E por isso ele foi separando um item defensivo para Jisoo e comprando, porque o pai aqui é cheio da grana. Daí ele vem perguntando que tipo de arma ela quer. E na verdade possui vários tipos que ela pode escolher. E o que ela vai querer agora de começo vai ser a arma pesada, a maçã. Enquanto a interesseira perguntava se alguém queria comprar alguma coisa pra ela. E como ela rejeitou a oferta de ganhar pontos, senta e chora, minha filha. E ele fala que cada item é 200 pontos. Então se ela não ficasse roubando o banco, provavelmente teria conseguido os pontos muito mais fácil. Daí depois o Cleitinho tava vindo pra cima, mas o Sehan passou a espadada perfurando ele até a parede, porque ele estava testando colocar orichalco na espada, já que esse é um metal muito poderoso, que pode ser usado para revestir armas ou itens em estado líquido ou sólido. E aí foi só esfregar na espada que ela estava preenchida pelo revestimento. E nessa, Jisoo vem falando que eles chegaram na Torre de Roma. Daí vendo esse negócio gigante, a mina pergunta qual é a segunda missão deles. E como era de capturar o boss, ela ficou surpresa, porque a dela era apenas sobreviver. E se é de sobreviver, o Sehan consegue entender, já que essa é uma missão que eles têm que matar ou morrer, até restar um certo número de jogadores. E comparado à missão que eles receberam, essa foi bem pacífica, já que todos seriam massacrados pelo boss e o sentinela se não fosse o Sehan. Até que agora eles param porque tem alguém passando atrás da parede. Só que vendo direito de trás do murim,
os manos estavam de guarda erguendo uma barreira, mas não para os monstros, e sim para os jogadores forasteiros. E aí o Serran já foi botando a mina pra ver algum tipo de informação lá usando a sua transformação. E vendo os dois desse jeito, não tem nem como ela recusar. Então pulou pro lado e quando o mano passava, ela deu um pescotapa botando pra dormir e foi usando a transformação agindo naturalmente com outro mano que veio perguntando deste barulho estranho. E lá dentro estavam falando que chegaram no último andar e provavelmente vão derrotar o boss. Até que na frente eles viram o boss do segundo estágio, que só de abrir os olhos já deixou todo mundo tremendo na base e foi amassando todos os jogadores que enquanto tentava fugir. Daí vem falando que o boss do estágio está no topo da construção e a entrada até o salão do boss é complicada. Você só pode entrar com as pessoas que fizeram o primeiro estágio com você. Então no final tem um boss e 2 times tentando matá-lo, mas só um time pode completar a missão, fora que tem punição caso você falhe. E por isso a equipe que chega depois cuida do portão. Daí lá dentro eles acabaram encontrando aquele Zé Ruela que continua a mesma coisa. Pelo menos tá bem mais respeitoso do que da última vez. Só que agora o Serran tá querendo ver o presidente. E mostrando o caminho, ele fala que essa é a base deles, ou seja, também tem muitos observadores. E até a mina do nosso time pergunta o que ele fez no último estágio para todos olharem para ele assim. Mas na verdade ele se livrou de uma sentinela enquanto os outros fugiam. E aí ela ficou surpresa, perguntando se é verdade mesmo. Só que nessa hora o presidente chegou correndo perguntando se ele estava bem, e teve até a paradinha pro abraço. Daí depois ele veio explicando que tá protegendo esse lugar porque chegaram depois, além de que outra equipe é bem mais forte que eles. E o nosso resolve o problema vem falando que tem um jeito de derrubar os bastardos que querem tudo. E dando mais uma recapitulada, existe um boss dentro da torre e 2 equipes estão de olho nele. O time que não matar receberá uma punição que é a própria morte. Aí o Serran vem falando que o presidente disse que eles são os únicos que disseram que o boss está no andar mais alto da torre. E como é assim, eles vão se render e deixar os cabeças de ovo tentarem primeiro. O presidente até acha que é piada, mas na verdade eles podem mesmo pegar o boss que tá no último andar. Se aquele boss que tá lá no topo for o verdadeiro, né? Aí o presidente fala que pelo vídeo aquele é mesmo o boss, um monstro forte que dava medo apenas no olhar. E quando ele entrou na torre também recebeu a tela do estágio do boss. E eles até inspecionaram os outros andares, mas não conseguiram encontrar nenhum outro monstro tão forte como aquele. Aí o Serran pergunta se eles foram até o porão de Roma. E vem falando que existe uma grande diferença entre um boss e um monstro comum, porque o boss cria o seu próprio exército e se posiciona próximo deles. Daí nos manos lá de cima, um veio chamando o Ryung, já que os bastardos estão aqui. E olha que até aquela escória decidiu vir junto com eles. Enquanto o presidente fala que aquele povo que quer atacar primeiro são todos criminosos. Eles estavam em guildas na Coreia desde o primeiro estágio, mas além deles tinha uma que recebeu muita atenção porque foi feita de criminosos que escaparam da prisão assim que o mundo mudou. Uma guilda que mata pessoas como se fossem insetos para o seu benefício e fizeram tudo para avançar. A Guilda O Pecado. E o homem que criou essa guilda é ele mesmo, Kim Jong-woo, que chegou perguntando se eles vieram lutar. E na verdade o presidente está aqui hoje porque eles chegaram a uma conclusão. Eles decidiram que o grupo deles pode atacar o salão do boss primeiro. Só que para ele esses insetos não estão fazendo nada, já que se não cederem, iriam morrer do mesmo jeito. Daí o presidente fala que como eles não têm chance de vencer, eles irão achar outra solução. Porque se ele matar o boss primeiro e um determinado tempo passar, pode aparecer outro boss. Aí o cara só desce falando que se eles estão fazendo algum planinho sujo, vão acabar morrendo. Enquanto o Serran pensava que esse mano é um avatar do deus superior, o Hades. E ele fala que aceita desse jeito, mas não confia cegamente neles. E por isso o presidente fala que vai ficar aqui até acabar. Mas o descarado fala que ele é o líder, então o morcego ficará no seu lugar. E ouvindo isso, pode saber que tem merda esperando. Só que o cara parrudo falou que todas as pessoas vão ficar e veio com suas correntes pra cima que o Serran bloqueou facilmente. E na hora que o presidente perguntou o que foi isso, ele só passou falando que o Serran é bem habilidoso.
Só que é melhor esse cara andar na linha se não quiser caçar confusão com eles. Porque quando ele olhou pra Jisoo, já ficou no cagaço se perguntando o que é isso. E desse jeito o bunda mole acabou aceitando a proposta do morcego ficar. E agora não é hora de ficar à toa, porque eles têm muita coisa pra fazer. Depois disso, o Serran acabou apresentando aquela lojinha da Avô pro pessoal, enquanto ele batia um papo com o presidente. Até que ele falava no telefone que deixaria o outro lado pra ela. E a Jisoo surge do nada perguntando o que ele tá fazendo. E aqui estão os equipamentos que eles irão usar no ataque. Uma lança e anéis que você pode ajustar o peso de acordo com a cor da gema. E segundo a Jisoo, ela só precisa dos equipamentos padrões de defesa e sua bela maçã, enquanto perguntava se ele sabia usar uma lança. E na verdade ele sabe sim usar qualquer tipo de arma, já que entre sobreviver e ganhar, talento não era necessário. Aquele que superou o mais forte e o melhor e sobreviveu sozinho foi ele mesmo. Mas dessa vez, talvez ele que receba esse título de o mais forte. Daí lá na frente ele vem falando que o presidente colocou um bom equipamento e ele parece que também se tornou um avatar. E como é o presidente, provavelmente não deve ser um deus maligno. E dessa vez ele veio para avisar que se todos estão prontos. Aí ele vem dando essa lança pro presidente, falando para colocar no meio da sala quando achar o boss, porque ele vai atravessar o chão mais fácil quando colocar isso. Então basta ele atrair o boss até a lança. E ele mesmo não entendendo, acaba concordando. Agora voltando no morcego, ele viu a mensagem no grupo de que eles estão indo até o porão, se perguntando o que aquele vagabundo fez, já que até o seu deus disse pra ter cuidado com ele. E nessa ele levanta falando na porta porque tem uma coisa pra falar com o chefe daqui. Então o guarda foi levando o cabicha de ovo, que acabou abrindo o bico pra todo mundo sobre a missão secreta que o time tava fazendo. E lá no porão eles estavam caçando os monstros à procura do verdadeiro boss. E eles trouxeram tochas pela recomendação do Serran, porque os monstros da escuridão vivem aqui. E por isso ele só passou os cortadão no rato vagabundo, falando que o número deles está aumentando sem motivo. E agora eles já andaram cerca da metade do caminho. Eles estão no terceiro andar do porão, que tem um total de 6 andares. Até que chegou uma mensagem da lado de banco falando que estão descendo. Daí voltando no mano da gangue, ele tava puto socando a parede. E nessa hora o cara trouxe o morcego que tinha uma coisinha pra falar. E aí ele abriu o bico sobre a passagem no porão. E que foi por isso que eles desistiram do último andar. E por isso ele chamou todos os homens, porque vão pegar esses vermes. Só que ali na porta do prédio não tinha ninguém. Então todos se espalharam para procurar. Até que um deles falou que eles podem ter corrido para o último andar e terminar o estágio mais rápido. E daí eles foram para começar a descer no porão, mas ali na frente tinha 2 pessoas atrapalhando a passagem. E o Serran já começou falando que eles demoraram muito e que sabia que o morcego vagabundo ia caguetar tudo. O maldito tenta até falar que este é o fim da linha para ele, enquanto a outra infiltrada destransforma porque estava trabalhando escondida sem ninguém saber. E esse foi o plano perfeito para juntar geral e acabar com todos de uma vez. E como eles estão ficando sem tempo, a Jisoo fala que consegue segurar todos sozinha. E por isso Serran pegou a ladra, porque vamos para a próxima etapa do plano. E antes de ir, ele fala pra Jisoo amarrar aquele medroso vagabundo, já que eles vão ter uma conversinha. O cara tentou impedir o Serran de ir embora, mas ele desceu o soco mandando geral pra trás, porque agora é nossa amada Yandere, sua maçã irá brincar. O maluco persistente ainda mandou os homens irem atrás dele, só que um por um ia de vala, porque absolutamente ninguém irá sair desse lugar. E o cara já até percebe pelo olhar que ela vê eles como meros insetos. Então ele manda todos atacarem essa mulher. E ela de boa vai acertando a lataria de todo mundo. Os caras vieram por trás, mas tomaram na força. E desse jeito ela rapidinho tava acabando com os homens do líder. E ele vem pensando que é superior à mulher por ser o avatar de Hades. E por isso vem usando a sua habilidade, a sentença da morte. Um poder que caso acerte, ele morrerá. Um poder que caso acerte o alvo, ele morrerá em 1 minuto. No entanto, isso não funciona em um alvo que tá no nível maior. Daí ele preparou e veio pra cima da Jisoo. Mas na mesma hora ele tomou uma marretada da maçã que os cocos saiu voando. Enquanto no Serran, a ladra perguntava se a Jisoo ia ficar bem. E não precisa falar nem nada com isso, né? Porque mesmo sendo oponentes fortes, a Jisoo
sua é bem superior, além de que o avatar de Hades só deve ter uma habilidade do seu deus. E agora eles estão indo pro telhado a enfrentar o outro monstro. A nossa Ladra pergunta se ele vai conseguir mesmo vencer este monstro, mas é pra isso que ele trouxe ela aqui. E pergunta se ela aprendeu aquilo que ele tinha falado. E como ela conseguiu, ele vai comprar um item que vale pelo menos 2.000 pontos pra ela. E por isso agora era pra se transformar no que ele mandou mais cedo, uma doninha. E mesmo transformando, ela pergunta se isso vai ajudar em alguma coisa. Só que pode relaxar que quando a hora chegar, ela vai entender. E entrando lá dentro tava uma bagunça dos humanos que foram arrebentados aqui dentro e viraram estátuas por causa do olho maligno. Então era pra nossa Ladra Doninha achar onde o bicho estava se escondendo aqui dentro. E pulando ela foi no vup-vup pra cada canto. Enquanto o Serran vê que o bicho é imenso, a sentinela desse estágio, que já veio se apresentando como Orga, porque outro tolo chegou. E ao contrário do Minotauro da primeira missão, esse vagabundo tem um nome, ou seja, ele é o monstro nomeado que reina nesse estágio, com a configuração de que nenhum jogador pode superá-lo. Uma verdadeira sentinela que possui o olho maligno da petrificação, onde qualquer coisa viva que entra em contato com os olhos se transforma em pedra. E por isso ele fala pra Ladra que agora é hora de fazer aquilo que ele contou. E como ela não estava querendo ir, talvez deva arremessar, né? Lá vai! E aí foi Daninha pra cima e o Serran do outro lado, porque tem que tomar cuidado com os olhos desse bicho. Mas o monstro apenas falava que ele era mais inteligente do que parecia. E como chegamos a isso, tudo vai depender da nossa Ladra Doninha. E o próprio bicho estava perguntando por que essa Doninha não foi afetada pela sua habilidade aquela hora que o Serran jogou ela. Só que ele fala que, de acordo com o folclore, um dos inimigos naturais do balístico é a Doninha, a fraqueza letal do campeão. E ouvindo isso, o bicho veio no porrete falando que isso não vai funcionar contra ele. Aí a Doninha veio subindo nele que tentou usar os olhos, mas de novo não funcionou. Ele vem pra cima do Serran que estava do lado, e nessa hora a Ladra finalmente brilhou. Ela chegou dando uma mordidona bem no olho do bichão. Então o Serran pegou ela enquanto o bicho vinha puto pra cima e ele desviava pulando, porque devido ao seu corpo enorme, os ataques são bem fáceis de se esquivar. Daí nessa hora, na correria, chegou a mensagem do presidente. E como é isso, tá na hora de executar o plano. Eles se separaram e o bichão achando divertido porque nada que ele faça vai conseguir contra ele. E veio com a patona, já que essa é a diferença de habilidade entre eles. Mas o problema é que esse bicho doido fala demais. Então ele estralou os dedos lá em cima e uma galinha apareceu cantando, enquanto o bicho gritava que nem doido por causa dos cocoricó. O Serran veio cortando de todos os lados, com o bicho falando que ele não é forte o bastante para perfurar as suas escamas. E irá apenas morrer com a exaustão de ficar correndo tanto desse jeito. Daí parando, o Serran vem falando que é como ele disse, não dá pra matar um monstro desses aqui só brincando na mão. E por isso ele pensou em maneiras diferentes para matar uma sentinela dessa. Porque desde a sua outra vida, ele está acostumado a encarar um oponente que não consegue derrotar, mesmo que habilidades, status e traços únicos sejam importantes para um jogador. Ele não teve nada disso na primeira rodada, já que o último homem que restou não foi nem o mais forte e nem o mais inteligente do mundo, e sim ele mesmo. E por isso tudo é possível se você tiver experiência e paciência. Mas o bicho vem gritando que isso é besteira e esse será o seu fim. Só que nessa hora toda a torre de Roma vem explodindo em cada andar, porque na verdade o plano do Serran foi espalhar bombas em toda a torre, com a ajuda da nossa Ladra de bancos que foi fazendo isso enquanto eles estavam se preparando. E por isso ele não estava correndo aqui dentro sem motivo, ele na verdade colocou aqueles braceletes de peso em volta do braço do bichão. Então o Serran foi aumentando o peso, falando que diferença de habilidade é meu pavo. E também adeus bichão, que foi caindo torre de Roma abaixo, pensando que vai sobreviver dessa queda e acabar com este humano infeliz. O problema é que ali embaixo tinha uma lança de ouro bem mais bem posicionada onde ele ia cair. E quando deu a cara no chão, a lança foi toda atravessada.
Daí, voltando uns minutinhos antes, o presidente e seu grupo estavam enfrentando o boss final, o espectador. Mas eles estavam com um sério problema, ninguém conseguia finalizar esse monstro, porque era muito difícil. E se a luta prolongasse por mais tempo, eles estariam ferrados por estarem cansados. Só que nessa hora, o nosso bichão veio caindo lá de cima, amassando o boss que foi derrotado e morto por causa da lancha bem posicionada. É tudo que falam, né? Um bom plano serve pra qualquer coisa. E desse jeito, eles completaram a missão principal do segundo estágio. O nosso presidente fechou no rank prata, mesmo não entendendo o porquê disso, já que ele não fez quase nada. E outra tela aparece falando que da terceira missão em diante, os estágios serão ativados quando determinado tempo passar, ou certas condições forem cumpridas. Isso significa que ninguém sabe quando a terceira rodada vai começar. Até que o Serran chegou perguntando se todos estão seguros, porque parece que ele derrubou no lugar exato que a lança tava, como se fosse tudo calculado, mesmo que tava tudo calculado mesmo, né? E o presidente ficou espantado, porque ele derrubou um bichão desses e mesmo assim não tem nenhum ferimento pelo corpo. E vai falando que graças a ele todos conseguiram. Mas por outro lado seria diferente se fossem os criminosos, porque segundo o presidente, eles eram habilidosos o suficientes para matar o espectador. E por isso o grupo deles também deve se tornar mais fortes e sobreviver com a sua própria força. E como eles têm algum tempo antes do terceiro estágio, o Serran vai dar uma volta em alguns lugares. O presidente pergunta onde, mas é onde o destino nos levar. E mandou ele dar uma ligada se alguma coisa importante acontecer, que ele vinha ajudar se não tivesse ocupado. E ele também fala que quando precisar é só dar um toque pra eles. Então o Serran vai se despedindo, porque o presidente e os outros devem ter percebido quão fracos são depois do final desse estágio. E agora eles precisam ser capazes de sobreviver pelo menos até a sétima missão sozinhos. A tecnologinha, a Jisoo fala que ele demorou mais do que ela esperava, e agora ela também trocou de arma, porque a durabilidade da outra foi pra vala. E o Serran vai perguntando sobre aquele cara, e na verdade ele tá preso bem aqui do lado. E quando vê o Serran já veio pra cima perguntando o que é isso no seu pescoço. E claro que não é nada demais, é apenas uma gargantilha interessante, né? Que aumentando o peso fez o cara bater a fuça de vez no chão, perguntando se um jogador consegue aguentar 200 quilos de boa, se bem que lá no bichão ele usou 10 toneladas. E aí foi só aumentando enquanto ele perguntava que merda fez pra ser tratado desse jeito. E na verdade, na primeira missão, ele ia matar todo mundo depois de juntá-los no auditório. Além de que traiu ele de novo com o cara da corrente, sem nem saber que a ladra estava observando ele o tempo todo. Quão ingênuo ele foi. E mesmo que ele falhou em todas essas, se não tivesse o Serran aqui, ele teria sucesso no seu plano. E por isso essa coisa no pescoço dele é uma restrição física. E agora vem dando a sua restrição mental. Um contrato absoluto para ele assinar, tendo em mente que nunca poderá violar os termos escritos. Ou seja, se ele quebrar as regras, a gargantilha irá apertar o seu pescoço e a cabeça faz cabum pra cima. E vendo a mina puta lá atrás, ele já vem pedindo a caneta e já fui assinando de todo jeito, porque não tem escapatória se ele quiser viver. Vai ter que assinar mesmo, meu filho. Tem outra não. E como eles terminaram a segunda missão, a Jisoo deve ter ganhado pontos pelo compartilhamento da party. E ela vem perguntando onde ele estava indo. Daí, como ele ia passar em alguns lugares, ela também fala que tinha alguns lugares aí que ela precisava dar uma passadinha antes deles continuarem com as próximas missões. E já que eles são membros do mesmo grupo, dá de ver a localização um do outro olhando pelo sistema, onde vê a vidinha e também tem a localização de onde eles estão. E também o Serran vem falando que vai dar as recompensas que a ladra tanto queria, essa mendiga vagabunda ladrona de bancos. Então ele vem tirando pra ela o Anel do Segredo, um item que é capaz de esconder completamente o usuário por 1 hora, podendo ser usado uma vez por dia. E com isso ela já ficou animada, perguntando se ele tá falando sério mesmo que vai dar isso pra ela. E o Serran também fala que vai dar alguma coisa pra Jisoo assim que eles se encontrarem da próxima vez, quando os dois for pros seus lugares aí e fazer o que tem que fazer. Daí, como terminamos tudo, é hora de seguir em frente. Aí a Jisoo pergunta pra onde ele vai, e na verdade o que estamos indo fazer é farmar um pouquinho de XP e itens.
E como tem muitos observadores em volta, provavelmente os deuses estão prestando atenção nele. E ele pergunta também por que a Shaladra tá seguindo ele, porque estes também são os observadores que ficam seguindo ela. Mas enfim, ele quer saber o motivo dela ter vindo junto com ele. E segundo a nossa Shaladra favorita, eles passaram um bom tempo juntos e como ele é habilidoso, ela tá querendo ir junto. Mas não pra seu estorvo, ela pode ajudar com qualquer coisa. Até que ali na frente, dois bandos chegaram perguntando o que estão fazendo aqui, porque eles estão atacando essa dungeon e é pra sair logo enquanto eles estão sendo bonzinhos. E aí o Serran foi apenas saindo numa boa, já que como achamos o lugar, vai ser aqui mesmo. A mina até pergunta como ele planeja lidar com os caras da porta, porque eles devem estar cercando toda a dungeon pra ninguém entrar. E se não tem um caminho, basta a gente criar um novo. Enquanto o Teus da vida honesta tava reclamando que o cara tava mexendo com o seu avatar, o bobo da corte cai na risada falando que não sabe nada sobre ele. E o motivo dessa bravura é que o Serran não deixou o morcego fazer nada de ruim até agora. E o Serran mesmo tinha encontrado essa dungeon de agora, porque os malditos estavam falando dela no chat. E vai pensando pra onde essa dungeon vai. Então ele usou a habilidade de explorar aqui embaixo, já que isso explora um raio de 50 metros. E ele foi fazendo isso em todos os lugares até achar o certo. Com a mina cansada de perguntar o porquê que eles estão fazendo isso. E na verdade aqui embaixo tá a sala do boss daquela dungeon que os caras não deixaram entrar. E como tá a 20 metros da terra, ela quer saber como eles vão chegar lá, porque as dungeons são protegidas com magia espacial. Então não dá de entrar na força. Daí o Serran tira do bolso uma broca de escavação de dungeon, um item que pode mudar o terreno de uma dungeon. E vestindo ela, ele começou a cavar no chão direto para a sala do boss, enquanto a mina perguntava quanto tempo isso demora. E agora vai ser por volta de umas 2 horinhas só cavando. Até que 5 horas depois tudo começou a rachar e eles foram para dentro da parte mais profunda da dungeon, o salão do boss louva-a-Deus com o seu exército. Daí o Serran pergunta se ela fica bem indo contra os pequenos. E como ela fica de boa, ele foi pra cima do boss usando a lança com revestimento, aumentando seus status. E aí veio um na frente e ele subiu a lança acabando com o bicho. Porque contra esses bichos você precisa tomar cuidado com as lâminas e focar nos pontos fracos. Então ele esbagaçou o monte e veio cara a cara com o boss do salão, falando que os louva-a-Deus são fáceis por serem previsíveis. E quando ele veio atacando, o Serran só jogou a lança fazendo um buracão de rosquinha no bicho, finalizando o boss com sucesso. E como ele foi o primeiro, só veio cair nas recompensas com o título de que não quero isso se não for o primeiro. E além disso veio a habilidade Pedra Mágica e a Picada Fatal. E ainda tem este tanto de recompensa por limpar a dungeon. Daí eles foram lá rapelando tudo e 4 dias depois, aquele grupo finalmente chegou no salão do boss. E eles estavam, vamos ser o primeiro a pegar esse. E quando abriram a porta, a sala tava vazia e na parede o famoso perdeu o Playboy, porque os vagabundos saíram pelo teto. Daí no Serran, ele entrou na comunidade como Anônimo 48, enquanto o Deus do Cabelão tava puto, porque alguém limpou a dungeon que o seu avatar tava limpando na mó vacilagem. Imagina quem foi, né? A Coringa nem pensa, tava rachando no bico disso. Até que o Serran chegou falando que talvez tenha uma boa dungeon pra ele. Aí ele ficou doidinho perguntando onde. Então ele mostrou no mapa que ficava perto da estação Gyeondae. E pelo que ele sabe, só vai ter itens de rank C por lá. E a Coringa já fala que como é a terceira que ele acerta, as informações que vêm dele devem valer muito mesmo. E é claro que o nosso manito aqui tem os seus esquemas. Um dos deuses pergunta se ele é um deus da previsão. Mas tem aquele negócio do anonimato, né? Ninguém pode saber a identidade um do outro. Eles tentaram, mas no final não deram em nada. Enquanto o cabeludo saiu falando que o seu avatar vai acabar com todos que forem lá. E com isso, todos os avatares da região foram atraídos para outro lugar. A mina tava até perguntando para onde eles iam, porque a sua deusa disse que tem uma dungeon aqui próxima da estação Gyeondae. E na verdade isso é uma risca, né, meus parceiros, porque o plano é outro. Ela até pergunta o porquê, mas ele fala que tem que completar a terceira missão, mesmo que não tenha tempo limite, já que se a quarta começar eles estão ferrados. Só que antes de ir pra lá, a gente vai pegar uma habilidade. Ela tenta, como sempre, saber o que é que ele tá querendo, mas o bonzão foi lá desviando o assunto falando das estrelas, porque o céu está tão lindo, mesmo com o mundo acabando. E no lugar que eles vão entrar agora, vai precisar de uma coisa especial, e mesmo sendo feio,
veio e, igual ela falou, isso vai proteger eles de flechas e ataques a longa distância. E como lá embaixo era muito quieto, ela até pergunta se é mesmo uma dungeon, e fala que ele deveria ter pelo menos trazido uma tocha. E na verdade tem um motivo para ele não ter trazido, nada além desse cachecol. E por isso eles continuaram andando e a mina reclamando como sempre, até que ele percebe que estão vindo. E na mesma hora o cachecol defende de uma flecha, porque isso é feito de um tecido de proteção que vai bloquear 5 ataques de longa distância. E aí ela finalmente estava vendo que o trem era vodka mesmo. E como tem escuridão e flechas voando, a gente tá no lugar certo. E por isso ele fala pra mina procurar alguma abertura enquanto toma cuidado pra não tomar flechada. E quando ele der o sinal, ela já sabe o que tem que fazer. Então ele foi mandando uma linha de rastro, uma habilidade que se estende até o dono do objeto que a linha tá ligada. Daí a linha voou e finalmente achamos o bicho. O Serran apareceu do lado do arqueiro e esse que tava atacando é o assassino das noites sem lua, um monstro que se move rapidamente na escuridão. E como tomamos outra, o cachecol tem mais 3 usos, até que correndo atrás do bicho, faltando um tiro, o Serran pulou pra cima da descida, enquanto o bicho ria que nem um doidinho. Mas uma coisa que ele não percebeu, porque nos jogos são bem comuns terem animais vagando pela dungeon, e o que tava vindo ali de cima era o nosso morceguinho, a mina usando um sinalizador de luz, deixando o oponente cego por 6 segundos. Daí foi fácil, o Serran só chegou finalizando, porque esses jogos se trata de estratégia. E depois de finalizar o bicho, ela perguntava se nessa não tem sala secreta como naquela outra vez cheia de tesouros. E talvez essa aqui não tenha, a única coisa que eles ganham são os itens que vêm desse mano, já que não tem monstros além do boss nesse tipo de dungeon. E com isso as recompensas por finalizar o boss são muito roubadas, a jaqueta da escuridão e as luvas da escuridão. E apesar disso não terem atributos tão bons, não tem como ignorar as suas habilidades especiais. E por isso ele foi pegando essas duas coisinhas pra ele e manda ela ficar com o resto. E depois de terminar isso, ele pensava se já se preparou o suficiente. Os atributos tão bons e tem aquele número roubado de habilidades, então não deve ter problema em cumprir a missão principal agora. Mas o seu objetivo é sempre conseguir a limpeza completa, e ele tem sorte grande daquele pacote de DLC, porque usando ele vai dar de matar aquele maldito corvo do 3º estágio. E aí agora eles vão começar a avançar na missão principal. Enquanto na Jisoo, ela chegou no seu destino, mas não tinha ninguém ali. Daí ela abriu a porta chamando pela sua mãe e seu pai, só que lá dentro tava cheio de cabeça de abóbora, e por isso foi chibatada em todo mundo naquele estilo. Um mordeu ela por trás, mas com a força da mão ela explodiu a cabeça dele e curou com aquela habilidade. E depois de matar todos os bichos, ela percebeu que seu papai foi de base ali no chão, até que o telefone começou a tocar e ela atendeu com aquela cara toda sinistrona. Então com o Serran eles andaram até na frente, onde tinha uma mulher dando as boas-vindas ao Homa World, e ela perguntando se realmente tem um parque aberto em pleno apocalipse desses. A mina tentou puxar um assunto com a coroa, mas ela apenas seguiu o script falando que hoje não estão cobrando a entrada e convida os dois para ir ao parque. E na mesma hora, a mina percebe que nesse caroço tem angu e pergunta se eles vão realmente entrar. E como faz parte da missão, vambora, né? E esse Homa World é um lugar todo arrumado onde as pessoas presentes não são nem players e nem monstros. E por isso tudo está ligado naquele vagabundo que está comandando essa região. Daí ele vem explicando que essas pessoas são um povo comum. Eles estão sendo obrigados a viver desse jeito no parque. Só que nessa hora a quest finalmente apareceu. E vendo isso, ele já pensa que tem algo de errado, porque a terceira missão é salvar as pessoas no parque de diversão, já que as pessoas que trabalham aqui estão sendo caçadas por monstros, então ele deve encontrar uma solução para consertar esse problema e escapar desse lugar salvando as pessoas. E bem ali na frente eles veem uma coisa suspeita. Um dos civis estava desesperado porque a sua coleira estava brilhando. A mina foi perguntar o que tinha de errado, mas na mesma hora a cabeça dele explodiu. E vendo isso, parece que tem algum tempo limite que as pessoas podem sobreviver até completarem a quest. E essa missão doida tá bem pior do que ele estava imaginando. A mina chocada se perguntava o que aconteceu, mas não é culpa dela, é só o jogo doido mesmo.
E de todo jeito, quem ele está procurando deve aparecer logo logo. E por isso é melhor eles pegarem todos os carimbos. Ele chega no carinha pedindo pra guiar eles. O maninho tentou impedir, falando que nada vem de bom aqui de dentro. Mas se a gente não completar a quest, todos vão morrer de todo jeito. E como ele quer tanto, ele vem apresentando a Casa Mal Assombrada. O jeito de vencer essa é simples, basta chegar até o final. Então eles entraram pra dentro e a mina tava toda colada nele, porque isso é assustador. Só que a desculpinha da cagona é pra segurar nele, que assim eles não vão se perder um do outro. Daí lá na frente ele vai abaixando a cabeça dela porque veio uma bola de demolição cheia de espeto. E por isso era pra ela correr agachada, enquanto passava várias bolas por cima da cabeça deles. O monstro veio atacar a mina e ele mandou a lançada na boca dele e vem perguntando se ela tá chorando aí no chão. E como tava difícil com ela assim, ele pegou de cavalinho e vamos bora acabar com isso, já que tá parecendo um monstro atrás do outro. O Serran saiu destruindo tudo que tava na frente e ela ali cagando de medo. Ele finalizou mais 2, pensando que o padrão de ataque deles é o mesmo de outras casas mal assombradas. As armadilhas aparecem e depois os monstros atacam. A única diferença é que esses aqui estão realmente querendo te empacotar. E depois disso, o cara da porta tava surpreso, porque ele é a primeira pessoa que conseguiu sair em menos de 15 minutos. E o Serran todo falando que essa foi divertida, enquanto o nosso peso morto tá acabada no chão falando que foi divertido também. Nem parece que ela se cagou toda e ficou chorando no colo dele. O Serran vem perguntando pro mano sobre essa coisa no pescoço e onde ele consegue uma. Daí depois de um tempo ele pegou uma e foi fazer uns testes na praça, revestindo com orixal, com aquele material lá fodão. Então ele joga lá na frente pra testar uma coisa. E na mesma hora o Colar ficou doidão pulando, porque basicamente a explosão não consegue quebrar o revestimento. E por isso o negócio ficou só nos cacos lá dentro do revestimento. E ele tava tentando descobrir com isso algum jeito pra ajudar as pessoas da missão. Daí ele até lembra do passado, onde alguém falava que é fácil ignorar alguém que já ignorou antes e seguir a sua vida. Mas dessa vez vai ser diferente essa situação. E agora eles vão para outro canto, já que é perigoso andar por aqui. E nesse ponto do jogo é seguro se mover de acordo com o sistema. Então eles foram para o próximo brinquedo, a montanha russa. A mina ficou animadinha querendo ir, mas depois de descer a montanha e passar por tudo aquilo, ela não quer ver nem parque nunca mais na vida. E o Serran lhe falando que ela teria morrido umas 4 vezes se não fosse ele. Porque além da montanha russa não ter grade de proteção, ainda tinha aquelas abóbora voadora atacando. E o pior é que no final da montanha tinha um bichão com a boca aberta. E por último, o bagulho não tinha freio e eles caíram direto no chão. E como agora falta só mais um, a mina tá querendo ir. O problema é que não vai dar, já que o parque fechou por hoje. As luzes acendeu e começou uma música que deve fazer parte de algum evento noturno. Ela pergunta se vai ter um desfile, mas lá de fora tinha um monstro voando fantasiado pra todo lado. Ele até tampou a cara dela pra não ver isso, já que estão matando as pessoas daqui na cara dura mesmo. A curiosa tava querendo ver e ele contou que tinha aqueles zumbis de mais cedo. E aí ela já virou querendo ir embora. Só que quieta a bundinha aí, porque aqui de fora tá tendo um desfile de monstros caçando pessoas. Então é pra seguir ele aqui dentro no silêncio. Porque o Serran lembrou que os sobreviventes dessa quest falaram que tinha um grande safari aqui. E pelo que aquele cara disse, o pessoal daqui foi aprisionário da primeira direto pra terceira missão principal. Embora seja algo normalmente impossível, caras, o Astro do Corvo fez isso acontecer. Ele com certeza ficou interessado no jogo dos deuses, apesar de que os astros possuem divindades e não importa o quão altos seus status sejam, eles não podem jogar se não forem deuses. E por isso o Serran não tem certeza se o Corvo fez algum contrato com o GM ou se encontrou uma falha no sistema para fazer isso. E ali na frente era igual ele disse, tinha bastante gente. A mina chegou primeiro perguntando se poderiam entrar, daí os caras só de olhar que eles tinham 4 carimbos ficaram assustados e mandaram ir entrando. Ele foi se apresentando como o Seok e vem falando que eles são incríveis por possuírem 4 carimbos, porque até mesmo o comandante deles tem só 3. E ela ali falando que isso é muito bom, mesmo que chorou o caminho todo. O maninho traz eles até o centro e fala que vai avisar o comandante. Enquanto isso, o Serran tava olhando pensando que pelo
pelo que sabe, aqui deve ter umas 200 pessoas, o que significa que aquela pessoa deve estar aqui. Até que ele finalmente achou ali na frente a pessoa que ele tem que fazer amizade, o único avatar de um dos 12 deuses do alto ranking, o Hefesto, e esse mano aí é o Song Si-woo. Ele foi um dos jogadores mais famosos na sua vida passada. As armas feitas por esse mano eram vendidas no absurdo, e todos os top players tinham pelo menos um de seus itens. E não seria exagero dizer que muitas pessoas só sobreviveram por causa dele, apesar de que no final ninguém escapou da morte. Só que esse cara aqui não é nada parecido com o Song Si que ele conhecia, já que ele era alguém cheio de confiança, diferente desse que parece ter desistido da vida. E esse cara do lado dele deve ser o irmão, e pelo que ele ouviu, esse mano morreu no final da terceira quest. O Serhan chega lá perguntando se tá tudo bem sentar do lado dele, e o mano aceita de boa, falando que ninguém sentaria perto dele, já que todos dos safaris o evitam. O moleque linguarudo já vai falando que bom é o ovo esquerdo dele, porque essa gente também vai evitar eles daqui a pouco. Daí a galera chegou, se apresentou, o cara meio ceguinho se chama Song Shang, e o irmãozinho é o Song Si. Ele vem apertando a mão do Serhan, falando para se darem bem, para completar a terceira quest, e apesar dele parecer um player normal por fora, tem alguma coisa incomodando. Aí ele vem perguntando se isso é mesmo uma espada, e mesmo que ele use mais como uma bengala, porque machucou seus olhos, ele pode lutar muito bem com ela. E só de ouvir isso, o Song mandou ele parar de falar dessa história, e vai mandando ele pra bosta e foi dormir, tipo aqueles adolescentes rebeldes. Daí depois ele começa num assunto de que faz pouco tempo que eles fugiram daquele cara, e esse bando que eles fugiram é o sentinela que comanda esse lugar, o Iron Hully. E só de ouvir essa informação, o Serhan já ficou pirado, porque uma única sentinela que comanda essa área em Seoul deveria ser o Orga, aquele dragão que ele matou. Mas aqui não tão longe tem outra sentinela, e por isso deve ser por causa dele a razão da quest ter mudado e o Song Si tá desse jeito, já que esse mundo é um jogo onde os admins gerenciam o servidor, mas não significa que eles sejam os reis desse jogo. Acima deles está a lei controlando todos os jogos do universo, o sistema. E pode ter sido o sistema que deixou tudo assim, já que essa sentinela é um monstro oculto que o sistema coloca aleatoriamente. Então, neste pensamento, ele foi deitar para dormir, imaginando que deve tomar cuidado de agora em diante. A mina tava ali roncando do lado, até que algo estranho, o Song tá saindo das muralhas. Os caras que tava de guarda explicam que não vão acompanhar ele por já ser tarde da noite. Ele fala que tá tranquilo, já que conhece a região, e desse jeito os caras deixaram ele ir embora. E como o observador estava seguindo, ele ficou estranhando isso. Então ele entrou na comunidade dos deuses e veio falando com a nossa Coringona. Ela fala que ele parece mais ativo no chat. Daí o nosso safado veio pedindo para olhar pelo observador dela um pouquinho. Ela aceita, mas pergunta por que antes. E na verdade tem um player que ele tá interessado, só que ele não tá aceitando de jeito nenhum. A Coringa veio ligando a tela falando desse player que vem andando com a sua avatar. E ultimamente muitos deuses tentaram com ele, mas este mano rejeitou todos. E como a sua avatar estava dormindo, ela emprestava de boa. Mas se ele tiver outra informação boa daquelas, era pra falar com ela primeiro. E ele na verdade quer saber de outro player que saiu. E assim ele achou o cegueta com o observador. E do jeito que ele pensou, isso não era uma pausa para ir no banheiro. Esse mano tá reportando. Alguém pergunta se houve um incidente especial hoje. Ele falou que nada diferente, além de 2 players que apareceram no Safari. O Corvinho falou para continuar de olho e se eles tentarem alguma coisa é para reportar imediatamente. E aí o bicho saiu voando enquanto ele se ajoelhava no chão. Até a Coringa ficou impressionada com essa pérola que eles acharam aqui, enquanto o Serhan estava pensativo, porque pelo que o Song Si disse na outra vida, seu irmão era virtuoso e se sacrificou para salvar ele. Daí no outro dia o Serhan saiu perguntando para geral do Safari e estava pensando que reunir informações não é tão fácil quanto parece, já que tudo é similar à sua vida passada, menos uma coisa: aquele miserável do Iron Hully, um monstro que tem uma pele sólida muito rígida e por causa da habilidade que aumenta seus status de defesa e ataque à medida que ele come metal, ele é muito forte, e mesmo com as skills atuais, o Serhan não conseguiria causar danos
nele, e por isso esse sentinela tá deixando a situação complicada. A mina chegou perguntando se ele por acaso não tá pensando em eliminar aquela sentinela, mas agora isso é muito além do seu limite ainda. E como ele tá falando assim neste ainda, ele provavelmente vai atrás dele depois. E de qualquer jeito, se tudo correr bem, vai dar certo. E no caso do Song Si, ele não vai ficar melhor mesmo que tentem algo, e por isso ele vai deixar ele aí pro tempo curar suas mágoas. Então agora ele decide dar uma saidinha porque tem alguém que ele precisa encontrar. E enquanto isso, a mina vai ficar de olho naqueles dois até ele voltar. Daí na hora que ele foi saindo, vamos até o castelo do Caras, que tava todo chapado no chão. Até que o Iron Holy chega, o Caras falava que se divertiu muito com aquele cara que conseguiu os 3 carimbos, já que muitos tremem de medo para conseguir apenas 2. E o Holy fala que esse era o caso até ontem. Um novo recorde de 4 carimbos apareceu, e não só um, como 2. Ele se perguntava se isso era mesmo possível sem a ajuda de algum deus, mas os dois passaram de boaça, e se isso continuar, eles vão conseguir os 5 carimbos e finalizar a missão ainda hoje. E se um astro como ele se envolver tão cedo, vai ser complicado. E no final ele mandou deixar o humano que será melhor que pelo menos 2 players completem a missão, já que o número que tentam completar essa missão está diminuindo cada vez mais. E se pelo menos 2 completarem, os outros players seriam encorajados a fazer o mesmo e sair desse parque. Então, como é assim, o Holy foi saindo para patrulhar. O próprio Caras pensava que ele era um idiota quando viu pela primeira vez, e por isso foi muito engraçado ver ele implorando pela sua vida. E mesmo com isso, o motivo dele ter sido adicionado é um mistério, nem mesmo o GM da Coreia sabe. Daí ele manda o Holy se divertir com os insetos, e o Serran, claro, estava indo na mesma rota que ele patrulhava. Até que ali na frente ele finalmente chegou, um enorme elefantão falando que matar um idiota comum não tem graça. Ele levantou a mão e veio marretando no chão. O Serran desviou e passou cortando os pés, mas não tem como causar dano nem com a espada revestida, já que esse bicho é muito duro. Ele parte pra cima de novo, enquanto o bicho falava que mesmo que não tenha liberado todo o seu poder, ele não imaginaria que existisse um player como esse. O Serran passava cortando e o bicho reclamando, porque ele não falava nada, só as pouca ideia mesmo. E ele todo pergunta se os sentinelas são tão tagarelas assim e manda ele vir pra cima logo. O Holy veio puto no socão One Punch, mas o Serran passou torando o braço dele por cima, já que esse monstro tá cheio de aberturas por ser gigante. Ele ataca, mas mesmo com os golpes acertando, esse bicho não tomava dano, e como a espada não perdeu a durabilidade, o corpo dele não deve ser mais duro que oricalco, o que significa que apenas falta força. Ele foi nas pernas pensando que o bicho teria uma fraqueza, mas nada, ele veio e foi mais puto pra cima. E o Serran só tá conseguindo lutar com esse cara porque tá com os status maximizados pro nível dele. Se não, rapaz, não dava não. E por isso ele não pode matar o Iron Holy agora. E se ele já é poderoso assim, os status do Caras deve ser ainda maior. E como ele estava planejando matar o Caras aqui, não vai ter outro jeito além de comprar a DLC do primeiro round. O bicho esguelava perguntando cadê ele? Ele chama o Holy de lesma que vem puto dando trombada pra todo lado. Mas enquanto isso o Serran já estava longe, porque não tem jeito de matar esse bicho do jeito que tá agora. Ele precisa de um golpe fatal. No fim só tem um caminho. Daí tamo lá na mina que tava no Safari, o cara cegueta tava perguntando se ela era irmã do Serran. E na verdade é claro que eles não são, já que o sobrenome é diferente. Ela até pergunta se os dois ali são irmãos, já que a maioria briga que achou Deus na causa. E ele tinha perguntado isso porque viu que o Serran é incrível, já que ele conseguiu 4 carimbos. A outra vem chicabando por ter 4 também, até que o brabo chega lá atrás assustando ela, porque ele surgiu assim, tipo do nada. O cegueta conta que tava falando dele agorinha. Ele queria saber como os dois se conheceram. Aí ele falou na tora, uai, a gente te conheceu com ela roubando o banco. E vem chamando o cegueta pra falar alguma coisa com ele em particular. Daí o Serran foi com ele até o meio da floresta e pergunta se ele tá mandando as informações pro Iron Holy. E na mesma hora, o cara já apontou a espada perguntando como ele sabia disso. E é claro que a gente dá os pulos, né? Mas o ponto é que ele quer perguntar uma coisa, o que significa que ele deve vir pra cima com tudo pro Serran analisar do que ele é capaz. O cegueta veio com a espada de todas as direções
e mesmo que ele seja cego, ele é muito bom. E para falando que ele foi todo arrogante, mas só tá desviando. Isso não tem nada de ser, a única resposta seria matá-lo. Aí ele já guarda a espada e vem sacando de novo, mas o Serran segura com as pontas dos dedos, falando que então a esgrima dele já está desse nível. E o cara tá ali nem fudendo que esse maluco parou a espada com apenas 2 dedos. E só de ver esses movimentos, ele percebe que o Segeta tem status bem alto pra quem não é um avatar. Ele vem de novo e o Serran vai desviando de tudo, até que ele cansa perguntando que porra é essa. E na verdade é essa lua que é muito boa. O Serran pergunta por que ele tá sendo espião mesmo que é forte desse jeito, e vem dizendo se o motivo seria o irmãozinho. O Ironwood deve ter prometido deixar ele vivo se o Segeta ajudasse. E foi isso mesmo, quando ele encontrou o bicho, ele tentou lutar, mas aquilo não pode nem ser chamado de luta, ele foi um brinquedo na mão daquele vagabundo. E por isso ele não teve escolha a não ser aceitar aquela proposta para salvar o seu irmão. E segundo o Serran, ele tem planos de fazer algo no momento, e tendo ele com a gente, podemos ter uma vantagem em descobrir o que aquele vagabundo vai fazer. Aí o cara já fica doido, perguntando se ele vai tentar enfrentar o Ironwood, porque é impossível. E o Serran sabe disso, já que ele acabou de trombar o elefantão. Porém, isso só significa que eles não podem matar agora. Não que isso nunca vai acontecer. E de qualquer jeito é pra continuar o que ele tá fazendo e passar as informações pro Serran também. E é claro, ele vai ter que contar tudo pro irmão dele, porque ele é a pessoa mais importante. Daí contaram pro moleque que ficou agitado, perguntando como ele pode esconder uma coisa dessas, enquanto a mina perguntava se foi por isso que ele tinha pedido aquilo mais cedo, e pergunta o que ele vai fazer. E é claro que agora é o plano para matar o Ironwood. Ela chama ele para ir completar a quest, mas agora não é uma boa ideia. Daí depois o Leque vai perguntando se eles vão mesmo enfrentar o Hully, e pelo que o Segeta disse, eles têm apenas uma semana, e esse é o porquê dele precisar da ajuda do menino. Ele pergunta se ele quer criar uma arma que poderia matar o Ironwood, e ele todo animado fala que com certeza, né? Daí o Serran trouxe logo o pacotão de produção básico de equipamentos e mandou o famoso Miguel que tinha recebido de uma quest mais cedo, e pergunta se com isso dá de forjar alguma coisa, e por isso ele vai fazer uma arma aqui para testar, enquanto a mina vai fazer um escudo para barrar as outras pessoas. E ela toda, como é que tu sabe disso? E na verdade isso é porque a habilidade da mina é distrair as pessoas, então ela veio usando a distorção espacial, desaparecendo com todo lugar. Enquanto o Serran lembrava que essa é a razão de ninguém achar ela uma vez que sumisse na sua vida passada. O Serran foi dando umas coisas pro Zoiudo derreter e fazer alguma coisa, aí ele pergunta, espada, lança ou algum tipo de faca? Mas na verdade é nada disso, e vem entregando uma folha de projeto que o cara ficou assustado, porque é a primeira vez que vê uma coisa dessas. E essa é claro, uma arma que pode matar o Ironwood. O bichão tava ali destruindo, pensando que o Serran ia andar por aí pra pegar o último carimbo, mas pra não ter nenhum aviso ainda, ele deve estar lá no safari. Um pandinha de pelúcia chega correndo chamando o Ironwood, porque o cara se está procurando por ele. E como é isso, parece que é a hora da diversão. O urso tenta falar que os monstros ainda precisam se preparar, mas isso não importa, porque apenas ele é o suficiente. Até que no topo de um pico, o mano perguntava se eles vão vir mesmo, já que todos estavam evacuando para as montanhas. A mina se transforma em um pássaro para dar uma olhada, até que ela viu o Ironwood lá na frente se perguntando como vão matar uma coisa dessas. Aí ela chegou falando que tá bem perto, então eles precisam andar mais rápido ainda. A mina pensava se deveria deixar todos e vazar fora, mas aí ela lembrou de toda a amizade por tudo que passou com o Serran, até que o Segeta apareceu falando que pode ganhar algum tempo. Então ele foi correndo pensando em todos e que ele precisa tomar responsabilidade por ter dedado seus companheiros. Daí ele chegou no Iron falando que esteve esperando. Ele fala que o pessoal tá fugindo nas montanhas e vai mostrar um atalho mais rápido. Só que na cara dura ele falou que não, já que não tem motivo de ouvir quem está tentando ganhar tempo, já que ele não é do tipo que viria aqui só pra ajudar. E assim não teve outra, ele foi puxando a espada pra ganhar tempo lutando contra o elefantão. Ele desapareceu e veio cortando, enquanto o Hully falava que
que ele deveria usar uma espada melhor, e veio no socão pra cima. Sorte que ele foi parado, senão já era ceguetinha. O Serran chegou destroçando o braço, perguntando qual o ponto de ser forte, já que ele deveria ter comido os metais de alta qualidade. Aí ele já ficou se perguntando o que era aquilo no braço do Serran que fez esse estrago. E ele tava só falando que dessa vez trouxe um amiguinho e veio aqui dar um oi, porque chama essa belezinha de tuneladora. A mina voando finalmente achou o nosso quatro-olho e ele vem chamando ela para se esconder com ele, já que o Serran disse que esse é o local mais seguro. E mesmo sendo verdade, ela ainda não faz ideia de como ele vai matar aquele monstro. Daí na luta, o Hulk veio putaço socando em todo canto, pensando que se conseguisse acertar pelo menos um, seria hit kill. Mas o Serran desvia de tudo e já tava lá em cima, falando que ele ficou mais lento desde a última vez que eles trombaram. Aí ele vem mais puto ainda naquele choco, e na verdade deve ser porque o Serran deu uma quebradinha no braço dele quando chegou, que ele tá lutando parecendo uma barata tonta. O Serran pula pra trás falando que isso aqui é bom, mas precisa esperar um tempinho pra recarregar depois de um uso. O bom é que já tá quase dando, o que significa que o Iron Hulk tem menos de 1 minuto de vida. Ele puto falando que uma sentinela não tem como morrer, mas agora pode parar de socar igual doido porque já era playboy. Ele tentou reclamar, mas foi um cachau na fuça dele. O Serran já voou ganhando o título de um caçador de sentinelas e recebeu a recompensa de causar 30% a mais de dano em sentinelas, enquanto ele estava pensando que deve ficar mais forte, até que o Cegueta chega perguntando se ele realmente morreu. E sim, o bicho foi dizimado, e os detalhes ele fala que conta depois, porque tá cheio de olhos nesse lugar. O Cegueta já veio agradecendo do fundo do seu coração, só que nessa hora a Bocuda veio pensando alto que tinha mais um, e o Serran chegou tampando a boca dela, falando que vai dar os detalhes depois, já que finalmente a hora do cara chegou. Daí lá na comunidade dos deuses, os mano tava alucinando porque o jogador normal abateu uma sentinela. Os caras perguntavam sobre informação, mas ninguém sabia. E a Coringa de cu doce pra contar alguma coisa pra eles, já que o avatar dela tá sempre junto. E ela ali pensando que essa é uma criança interessante, e se pergunta o que ele vai fazer com aquele corvo. Daí no Serran, a mina perguntava se não teve drop, e o único drop que teve foi uma pedra chamada Grimório, que é uma habilidade de rank A, ou seja, se você consumir metal e usar essa skill, transforma partes do seu corpo em metal. Aí ela ficou até animada, porque é muito roubado. Só que o Serran tacou na cabeça dela, já que essa habilidade vai ser mais útil com ela do que com ele, porque seria bom se ela transformasse a mãe em metal pra lutar. E aí ela perguntava indignada se tá tudo bem mesmo, e o Serran só fala que é uma recompensa por ter ajudado neste tempo todo. E aí ela já foi usando a habilidade Estrela do Mar da Pedra. E depois disso a galera foi toda correndo no parque lutando contra os monstros menores e salvando os civis usando aquela estratégia que o Serran desenvolveu. A mina chega lá perto falando que esqueceram de uma coisa: eles não terminaram de pegar os carimbos, já que tem a tal da quest que eles estavam fazendo. Daí eles chamam o mano perguntando se tem um carimbo, e usando os carimbos do parque eles já completaram a quest tão fácil. Aí enquanto ela tava incrédula que foi tão fácil assim, o Serran falava que não tinha nenhuma recompensa, e desse jeito dá pra completar a quest de todos no caminho, menos já dele. Então lá no Corvo ele tava puto da vida porque o Iron Hulk ainda não apareceu, até que um rato chegou falando que descobriu agora há pouco que um imprevisto aconteceu. Ele achando que isso era que o bichão tava matando geral, mas na verdade não é isso, o senhor Iron Hulk morreu. Aí ele já ficou sério, perguntando que besteira é essa. E os monstros na verdade não avisaram antes porque estavam lutando contra os players que os atacavam. E o Corvo puto mandou ele pegar todos os monstros e atacar o Safari. Só que na verdade tem outro problema. Os monstros já se reuniram em volta do Safari, mas o lugar tá completamente vazio. E aí ele já ficou putaço, perguntando quem fez uma porra dessas. Enquanto o Serran pensava que a putinha finalmente vai dar as caras, a galera tava toda fugindo o mais rápido possível, até que no Serran foi se encontrar com o Cegueta, que não tava acreditando que todos eles vão sair daqui. E na verdade isso só vai acontecer se todos saírem em segurança.
ele pergunta se é por causa do corvo, e sim, aquele vagabundo vai aparecer. O Serran sente uma sensação e percebe que o bicho tá vindo, moleque. E aí lá vem o corvo puto voando, e com uma presença dessas, com certeza é um astro, que chegou falando que não imaginava ter que sair do seu trono, e só de ver esse bicho dá pra saber que não vai ser uma luta fácil. Até o Serran tá meio nervoso, assim como naquele dia enfrentando o dragão. Só que dessa vez não é medo, ele está apenas ansioso com essa batalha, já que as pessoas dependem dele pra escapar. Ele fala pra todos que vai segurar o corvo e era pra geral correr e escapar desse parque. Aí o corvo, porra irmão, tu tá pensando que eu vou ficar aqui parado enquanto essas pelas saco estão fugindo? Ele foi já usando as suas penas. O Serran passou cortando todas, perguntando se ele vai vir com tudo desde o começo. E o corvo impressionado que um humano tá falando desse jeito. Ele aproveita para dar aquela zoadinha clássica, enquanto o corvo fica putaço, já que no plano do Serran ele precisa ganhar pelo menos 30 minutos, porque toda a sua preparação foi para esse momento. O corvo voou para cima dele na corrida das sombras, mas com a jaqueta da escuridão ele pode instantaneamente se mover nas sombras, e o bicho passou seco. Ele saiu de trás jogando a lança, só que não deu certo, porque o corvo segurou o putaço e veio para cima quebrando as pedras e mandando as suas garras. O Serran desviou voltando para trás, ele veio falando boa sorte para desviar do próximo, e lá veio uma chuva de penas. O Serran não conseguiu desviar, claro, de todos, até que na próxima leva de penas ele acelerou na velocidade, porque estava usando o físico do assassino celestial junto com a cura, e como todo mundo estava quase na saída, ele precisa segurar só mais um pouco, enquanto o corvo falava que vai deixar ele experimentar o raro tormento de não ser capaz de enxergar de novo. E vendo isso, significa que ele vai usar aquela habilidade, já que isso é a força de um astro. Aí naquela forma ele veio dizendo que não vai deixar eles saírem desse lugar, porque ele não é afetado pelas limitações da missão. E o Serran estava assustado em como ele poderia usar a habilidade varredura da vitória. Daí o corvo veio tão rápido que quase não deu tempo de desviar nem usando a jaqueta. O corvo foi pra cima falando que é impressionante que ele tenha conseguido ser irritante do começo ao fim. O Serran ali embaixo desaforado falando que ele se acha o rei da porra toda, mas não é nada. Só que o bicho chegou do pescoço dele na rapidez, falando que só precisa matar ele e os vagabundos que fugirem. E por isso morra quietinho. Mas pera que tá tudo dentro dos planos, meu parceiro. O Serran manda ele não ser tão descuidado da próxima vez. E como a terceira missão principal finalizou, as recompensas serão entregues e ele pode comprar o pacote de DLC da primeira vida. Daí ele só comprou o pacote que faz ele poder usar uma habilidade ou item de ranking superior. E aí ele foi usando o certificado de transferência, perfurando a barrigona do corvo. E essa habilidade é do tipo crescimento. E quando estiver lutando contra um astro, todos os atributos serão aumentados em 100% por 30 minutos, além de causar dano crítico. E com medo, o corvo saiu voando perguntando quem é ele. Daí ele foi mandando as penas da Shima, e o Serran jogou uma daquelas lanças. Só que dessa vez ele parou reclamando que não vai funcionar de novo. Mas do nada a bicha perfurou a asa do corvo, que foi caindo igual um tiro pra baixo. O bicho puto mandou um ataque fortíssimo que ele teve que usar o escudo para defender. E como deu tempo, ele mandou mais um nas pernas todo debochado, perguntando se então agora o instinto de sobrevivência bateu. O corvo foi atacando desesperado, pensando que isso deve ser um bug, mas o Serran defendeu de tudo suavemente. Ele tentou de novo, só que ele já puxou a nossa amiga, a mesma que deu um fim no Iron Rule. Daí ele pulou pra cima, o corvo usou uma barreira e foi cabum, destruindo tudo. Aí ele foi pra cima do corvo, que falava que não perderia numa luta mano a mano no socão. Ele derrubou o Serran no chão, mas já como ele disse, não seja descuidado, meu parceiro. E nessa foi uma lançada bem no coração. Até que na dimensão superior, o corvo tinha mandado o relatório de bug pro GM, e ele tava xingando o vagabundo que foi morrer logo pra um jogador, e pensa que não deveria ter sido tão bondoso com ele, já que tava divertido. Além de que o balanceamento dos jogadores também é um problema, porque como um player conseguiu a varredura da vitória logo no começo, e por isso vai ser cuidadoso quando for observá-lo. E aí o sistema vem mostrando o anúncio da primeira grande atualização, porque de agora em diante as missões principais serão feitas em mundo aberto, além de missões secundárias e o criamento de guildas, e a quarta missão principal
é uma raid de larga escala. Um boss de raid irá aparecer em cada região. Você pode receber itens especiais ou materiais assim que o boss for morto. E assim finalmente estamos em um mundo aberto. E a raid do boss começa em 15 dias. Ou seja, o nosso vídeo já vai ficando por aqui com a nossa primeira temporada de Return to Player. Então se quer a continuação já sabe, né? Bota o dedão desse like e se inscreve no canal para não perder as próximas partes. Mas é isso, vamos ficando com a primeira temporada de Serran, o brabo que voltou no tempo para destruir tudo.